Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Boa tarde, seja bem-vindo à Hora do Trader, aqui direto da BMC News e também no canal do YouTube da Bybit Brasil. Eu sou Rafael Mazelli, especialista em análise técnica, e aqui é o programa onde você vai acompanhar tudo sobre o mercado e o mundo das criptomoedas, as principais notícias, principais tendências e, é claro, vamos fazer muita análise de gráfico para procurar as boas oportunidades que esse mercado traz para a gente rentabilizar o nosso capital. Enquanto o nosso mercado tradicional vem caindo, aqui em cripto também não é diferente. A gente teve aí numa semana passada bem aí abalada pela notícia da FTX, que está trazendo mais informações que eu vou trazer para vocês no programa de hoje também, mas a boa notícia, claro, é que traz bastante volatilidade para o nosso mercado e as exchanges também estão fazendo um movimento muito bacana para garantir a tranquilidade do investidor. Vieram bem aí num movimento muito bacana de mostrar aí reserva e provas de transparência, mostrando aí a liquidez de cada exchange para deixar os investidores mais tranquilos. Mas isso abalou muito o nosso mercado. A gente vê o Bitcoin perdendo um suporte muito forte que não perdia desde junho desse ano, rompendo aquela barreira ali dos 18 mil dólares, e agora o gráfico não é dos melhores. Mas como nós, traders, pensando em rentabilizar o nosso capital em curto e médio prazo, para a gente é uma excelente oportunidade para a gente pensar em fazer operações ali na ponta vendedora e surfar talvez o que pode ser um novo movimento de baixa aí para esse mercado, e é claro, a gente consegue aproveitar isso fazendo as nossas operações. E se você ainda não investe no mercado de criptoativos, mas está pensando em diversificar um pouco o teu patrimônio e experimentar esse mercado que traz muita volatilidade, eu quero te fazer um convite. A Bybit, em comemoração aos 10 milhões de usuários, zerou as taxas na modalidade spot para você vir operar criptoativos, ou seja, não vai pagar um centavo de taxa. Então não fica de fora, escaneia o QR Code que está aqui no canto da tua tela, abre a tua conta na Bybit e vem fazer parte desse mercado aqui comigo. Eu estou aqui para te acompanhar nessa jornada de investimento e, é claro, para te auxiliar a rentabilizar o teu capital aqui também nesse mercado que traz muita oportunidade. A Bybit está com diversas outras promoções, inclusive a Copa do Mundo Cripto na Bybit, ou seja, você pode fazer palpites ali dos jogos, inclusive rentabilizar e ganhar prêmios, tá? Então não perde tempo, abre a tua conta agora na Bybit, só escanear o QR Code que está aqui no canto da tua tela e vem fazer parte desse mercado. E lembrando que a Bybit também fez um comunicado ontem muito bacana para o mercado, colocando ali o endereço das principais carteiras para mostrar a tua liquidez e também como prova de transparência para os investidores e clientes. Então uma atitude muito bacana da Bybit que deixa a gente bem mais tranquilo em relação a essa turbulência de mercado. E antes da gente fazer o panorama geral do nosso mercado aqui, eu quero comentar com vocês que saíram novas notícias da FTX, notícias não tão boas assim. A parte ali do pedido de falência da FTX, foram encontrados somente 740 milhões de dólares nas carteiras ali, contra um gap de liquidez de 8 bilhões de dólares. Ou seja, o buraco é muito fundo. O novo CEO da FTX está dizendo ali que foi uma falha de controle total e um caso ali sem precedentes, que está tentando ali conseguir recuperar mais recursos, mas conseguiram recuperar 740 milhões que está numa carteira fria e até então tentando melhorar esse cenário. Mas o buraco é bem mais embaixo. Saíram outras notícias aí que a Alameda forneceu mais de 1,6 bilhões em empréstimos para a SBF. Então o buraco é bem mais embaixo, abalou o mercado. Uma gigante do mercado de OTC chamada Genesis aí também sofreu muito com a perda de liquidez da FTX, porque tinha muitos recursos lá dentro da FTX, ou seja, é aí um movimento em cascata que prejudicou e muito o nosso mercado, fazendo o mercado chegar em níveis aí não vistos há 2 anos. Então a gente vê o preço do Bitcoin aí sendo negociado hoje mais ou menos na casa dos 16 mil dólares. Esse era um preço não visto há mais ou menos 2 anos no nosso mercado. Então
O cenário não é dos melhores, é um cenário mais pessimista graficamente falando, talvez a gente inicie aí um novo movimento de queda, então a parte boa é que a gente também consegue surfar esses movimentos de queda dentro aqui da Bybit para a gente rentabilizar ainda mais o nosso capital. E se você ali não é o estilo trader, não gosta muito de acompanhar gráfico, a Bybit tem diversas modalidades também para você rentabilizar o teu capital em cripto. Eu fiz um programa na segunda-feira muito bacana comentando aí todas as modalidades que a Bybit traz de possibilidade para você rentabilizar o teu capital. Então tem diversas formas aí para você estar exposto a esse mercado de criptoativos e, é claro, com bastante responsabilidade para que a gente consiga ali se manter vivo dentro desse mercado, que é a parte mais importante. Um mercado de altíssima volatilidade traz muita oportunidade, mas como muita oportunidade também traz muito risco, então a ideia aqui é eu conseguir passar para vocês ali uma lógica bem bacana da gente conseguir rentabilizar o capital e também se manter vivo no mercado. Ontem abrimos 2 trades aqui dentro do mercado e na hora do trader, ao vivo no programa, um está indo bem a favor, já que é o trade de Chiles, o gráfico está muito bonito, e o outro nós estopamos ontem, era uma venda, o stop era bem curtinho, a gente já sabia dos riscos, então tá tudo certo, mas o trade de Chiles já está pagando e pagando muito mais aí do que o stop que a gente tomou. Então essa também é a parte muito bacana aqui. Abrimos esse trade ao vivo, tá? E se você não quer perder nenhum acompanhamento de trade que a gente vem abrindo aqui no programa, não deixa de me acompanhar no Instagram. É @RafaMazelli, Rafa com PH e Mazelli com S e 2 L's, onde lá eu consigo te dar muito mais proximidade, eu consigo te dar muito mais acompanhamento, é claro. Vou postando o acompanhamento dos trades que a gente vem fazendo aqui no programa para que você não perca nenhum momento ali do trade. É claro que aqui dentro do programa a gente abre as operações de maneira mais estruturada, coloca ali uma ordem de stop, uma ordem de take profit, mas ao longo do dia as coisas podem mudar, então não deixa de me acompanhar lá para você também não perder nenhum momento dos trades que a gente vem abrindo aqui. Vamos fazer um panorama geral do nosso mercado e antes disso quero também dar boa noite para todos os nossos amigos que acompanham aqui o Hora do Trader, estão sempre aqui comigo. Boa noite a todos, é um prazer ter vocês aqui comigo também. E se tiver qualquer dúvida relacionada ao mercado ou tiver uma sugestão de ativo para eu analisar ao vivo, manda aqui nos comentários também, porque eu estou com acesso aos comentários aqui, eu consigo ler e consigo também fazer a análise dos ativos que vocês podem trazer aqui para nós. Então a interação fica muito mais bacana se vocês contribuírem com a gente também, beleza? Vamos fazer o panorama geral do nosso mercado aqui. Eu já vou abrir aqui nesse momento o Vector, que traz aqui o nosso panorama de mercado. Deixa eu puxar o Vector aqui e aí, enquanto ele está abrindo aqui para a gente pegar esse overview de mercado, eu quero comentar com vocês também que dentro aqui da Bybit, quando você abrir a tua conta, eu preciso te ensinar a desbloquear um menu secreto. Por quê? Porque essa modalidade de investimento e de rentabilização que a gente vem fazendo aqui é dentro de um menu secreto na Bybit, onde a gente consegue ali desbloquear as operações na ponta vendedora e também utilizar a alavancagem ao nosso favor. Então, quando você estiver na tela inicial da Bybit, você entra aqui no globinho no canto superior direito e troca a língua de português Brasil para português de Portugal. O menu superior aqui da Bybit vai atualizar e vão abrir outras modalidades de investimento. A gente vai utilizar o quarto menu, que é esse menu em cascata aqui, que é Perpétuos de USDT. Lá a gente consegue operar na ponta compradora, na ponta vendedora e também setar a alavancagem. A alavancagem aqui dentro da Bybit vai até 100 vezes, ou seja, você pode se alavancar em até 100 vezes e você que seta o tamanho da tua alavancagem, bem diferente do nosso mercado tradicional, onde é uma alavancagem pré-estabelecida. Aqui na Bybit, você regula o tamanho da tua alavancagem. Então tem operações aqui que eu acabo entrando às vezes, que eu entro mais alavancado, operações ali que estão com muita volatilidade, eu entro menos alavancado, então a gente consegue dosar. Isso é muito bacana porque potencializa muito o nosso fator de retorno dentro das operações, tá? Deixa eu abrir o Vector aqui e hoje, trazendo aqui um panorama geral de mercado, dentro do Vector a gente consegue ver aqui que o mercado está mais ou menos dividido. Então a gente teve um cenário muito padrão nos últimos dias, onde a gente via mercado quase inteiro de queda ou quase inteiro de alta. E hoje, um pouquinho diferente, diferindo aí dos outros dias, a gente tem um mercado mais ou menos dividido, mais para o lado da queda, mas está mais ou menos dividido, com destaque negativo aí para a SRM, caindo 12,8% nesse momento, seguido por CRV, caindo 5,5%, depois Polygon 5,19%, inclusive foi o trade que a gente estopou e a gente estava na ponta vendedora, tá? A gente estava do lado certo da operação, hoje está caindo mais 5% aqui, mostrando pra gente que a gente estava, inclusive, com a leitura correta. Mas o mercado trouxe volatilidade e acabou tirando a gente do game um pouquinho antes da hora, mas caindo aqui 5,2% nesse momento, Sushi caindo 4,44%, FTT não para de cair, logicamente 4,34% de queda,
Mana 3,69, Cardano caindo 2,1, Dragoncoin 5,0 e Uni caindo 3,1, tá? Esse é mais ou menos o cenário, panorama geral, com os destaques das quedas de mercado. E aí no lado das altas a gente tem Litecoin subindo 7,88%. Vamos ver o que aconteceu aqui em Litecoin dentro do gráfico aqui para a gente ver se tem alguma movimentação interessante. Seguido por Made subindo 7,1%, Ball subindo 6,13%, Quantum 5,4%, VTC 4,9%, LPT 2%, a gente tem Ripple subindo 1,6%. Vamos dar uma olhada no gráfico de Ripple que estava muito bonito para cair. Eu acho que pode ser um movimento de correção aqui dentro de Ripple que a gente está esperando ali pelo gráfico diário para vender e surfar mais um movimento de queda, porque o mensal está dando uma condição muito interessante de venda. Então vamos ficar de olho também no gráfico de Ripple para a gente ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui, então, trazendo aqui um comentário bem interessante do Lucas aqui. Ele está trazendo que só dá para operar vendido no mercado futuro, mas como é que a gente consegue especificamente, como é que a gente consegue lucrar na venda? É o seguinte, Lucas, deixa eu te dar uma ideia, exatamente o que você falou, contratos futuros, ou seja, a gente não está negociando ali, a gente não está comprando o ativo, a gente está comprando o direito do ativo. Então, sim, são mercados futuros. Como é que a gente consegue lucrar na venda? Imagina que é como se fosse ali uma tomada, né? Eu tenho o ativo aqui, eu disponibilizo esse ativo para venda ou para aluguel. E aí você vai lá dentro do gráfico e fala, bom, eu acho que eu quero vender o Bitcoin. Você pega esse Bitcoin emprestado que eu disponibilizei para aluguel, faz a venda, ou seja, um ativo que ele não é teu, você faz a venda e aí você recompra depois. Qual que é a única prerrogativa que você tem que ter? Você tem que devolver esse mesmo ativo que você está pegando ali na venda, né? Então, quando você zerar a tua operação, seja com lucro ou com prejuízo, você está devolvendo uma unidade do Bitcoin que você pegou emprestada para vender. Então é como se você pegasse, por exemplo, um iPhone ali para vender e a prerrogativa é que você tivesse que devolver esse iPhone para a pessoa que você pegou emprestado. Não precisaria ser o mesmo telefone exatamente, mas o mesmo modelo, exatamente as mesmas configurações. Então a ideia é exatamente essa, você pegar, por exemplo, alguma coisa de aluguel ali que não é tua e tem que devolver, seja com lucro ou com prejuízo. É assim que a gente lucra na venda. A ideia é a gente vender barato e recomprar caro. É assim que a gente lucra, porque a gente lucra nesse gap de preço, nesse intervalo que a gente está fazendo na nossa venda. Então, se a gente tem o prejuízo na venda, é porque a gente vendeu e o preço continuou subindo, onde tira ali a gente da operação e a gente tem que devolver esse um Bitcoin que a gente pegou emprestado, por assim dizer. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aqui nos comentários, mas a ideia é essa, tá? É assim que a gente lucra na venda. Beleza? Vamos aqui já mergulhar nos gráficos, e pelo Vector você não pode operar na Bolsa de Valores, você pode operar no mercado de criptoativos, tá? É a plataforma ali também da Nelogica, bem similar ao Profit que a gente utiliza para operar na Bolsa de Valores, é a mesma experiência de usuário que você tem aqui para operar nas exchanges de criptomoedas, ou seja, aqui tem uma série de exchanges integradas. Você ali vai abrir a tua conta e depois vai utilizar o Vector para fazer as tuas operações, tá? Eu gosto bastante porque aqui o Vector traz para a gente uma série de interfaces gráficas ali que me ajudam e muito na tomada de decisão. Então, por exemplo, quando eu abro um gráfico aqui dentro do Vector, ele vai carregar aqui o meu gráfico, deixa eu puxar aqui o do BTC, e ele já vai me trazer aqui um gráfico e eu tenho aqui diversas possibilidades para colocar os indicadores, as minhas ferramentas de estudos, posso abrir mais de um gráfico, então é bem bacana, uma plataforma aqui que eu recomendo bastante, gosto bastante, plataforma profissional, trazendo toda a experiência que a gente quer quando a gente precisa fazer alguma operação. Então, super recomendo, é só entrar no site do Vector ali, que se não me engano tem 15 dias de trial grátis, tá? Você pode escolher a versão Pro é a melhor e traz esse panorama de mercado aqui que eu venho fazendo para vocês e uma série de outras ferramentas ali também profissionais que você vai utilizar com certeza no teu dia a dia, tá? Vamos aqui já para o site da Bybit e aqui eu já vou mergulhar. Vou entrar aqui no quarto menu que eu falei para vocês, tá? Que tem aqui o menu em cascata e vou utilizar a segunda opção, que é perpétuos de USDT. É aqui dentro que a gente vai conseguir fazer as nossas operações de maneira alavancada e também poder operar na ponta vendedora, tá? Aqui dentro do lado direito eu tenho a boleta, que é onde eu seto a alavancagem e coloco a parametrização ali, os parâmetros para as minhas entradas de operações, ou seja, preço de disparo da ordem, stop loss, take profit, trailing stop, eu configuro tudo aqui, tá? E aqui eu tenho o livro de ofertas e também o gráfico. Eu gosto de utilizar o livro de ofertas dessa forma que vai aparecer na tela aí, ele divide, né? Eu gosto de utilizar ali essa visão dividida aqui desse livro de ofertas que está mais ou menos aqui no canto, tá? Então tem algumas possibilidades de visualização, por padrão ele vem assim, ó, ele vem livro de ofertas de vendas em cima e de compras embaixo. Eu gosto de utilizar
lado a lado aqui, onde fica compras e ofertas, melhores ofertas ali na hora, tá? Então eu sempre troco a visualização aqui porque para mim é mais interessante. Aqui eu estou com um gráfico do Bitcoin aberto, eu já vou aqui aumentar a tela, e se você vem me acompanhando há um pouco mais de tempo, você sabe que eu sempre faço as minhas análises começando de um tempo gráfico maior e vou diminuindo a periodicidade gráfica. Por que eu faço isso? Para trazer essa visão de contexto de mercado e entender o que está acontecendo no ativo no longo prazo, ou seja, entender a tendência primária do ativo em primeiro lugar, e em segundo lugar, entender se tem algum ponto ali que pode ser de parada ou relevante, como por exemplo, posicionamento de médias móveis, zonas de suporte e resistência e principalmente ali se tem espaço gráfico para o ativo andar ou não. Então aqui a gente estava numa zona de suporte no Bitcoin no tempo gráfico mensal, ó. Como vocês podem ver aqui, era uma zona de suporte bem forte. Deixa eu tirar aqui os meus desenhos e eu vou fazer de novo aqui para vocês. Então a gente vinha aqui numa zona de suporte muito forte, que era essa região aqui dos 18 mil dólares. Essa região foi perdida, era desde junho que vinha aqui nessa região. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. Pronto. Essa região aqui vinha desde junho desse ano e foi perdida agora nessa semana passada com a notícia da FTX que abalou bem o mercado e trouxe essa turbulência muito forte, tá? A gente está aí se aproximando do final do mês, temos mais 13 dias aí de candle aqui para fechar esse candle do mensal e se fechar assim, confirma também o rompimento desse suporte pelo gráfico mensal e aí sim as coisas podem ficar bem negativas para o Bitcoin em relação à queda, tá? Então aqui nesse caso a gente teve aí essa perda dessa região de suporte bem importante pelo gráfico mensal, era uma região muito forte, o preço do Bitcoin vem em tendência de baixa desde maio desse ano, apesar do preço já vir caindo desde dezembro de 2021. Eu sempre comento aqui no programa que entrou em tendência de baixa pelo gráfico mensal a partir de maio desse ano, fazendo o padrão de análise técnica que é o zigue-zague descendente, contrário, primeiro zigue-zague descendente, contrário à sucessão de zigue-zagues anteriores. E aí, por análise técnica, é assim que a gente confirma o início de uma nova tendência. Então, tendência primária do Bitcoin agora, nesse momento, é de baixa, apesar do preço já vir caindo desde dezembro, só confirmou em maio desse ano. Fez um padrão gráfico aqui, muito conhecido também na análise técnica, que é o topo duplo, que é essa figura aqui, onde a gente tem dois topos na mesma região, fazendo o padrão de M aqui no gráfico, tá? Então esse é um padrão que indica a possibilidade de reversão de tendência da alta para baixa e foi o que aconteceu, confirmando aí em maio desse ano, tá? Eu nem quero estender muito a análise aqui no tempo gráfico mensal, até para não me tornar repetitivo nessa análise, mas o que a gente pode tirar de informação daqui pelo gráfico mensal é que a gente perdeu uma região de suporte muito importante e se fechar assim no final de novembro, a gente tem um cenário bem pessimista. O que pode salvar aqui ainda essa região de suporte é que nos próximos 13 dias, esse candle que está aqui perdendo essa linha branca, volte e feche acima dela. Tá? Se isso acontecer, a gente não tem um suporte rompido pelo gráfico mensal, a gente vai ter um falso rompimento no gráfico semanal e diário, mas o mensal vai dar essa sustentação de que as coisas podem não piorar tanto assim. Se fechar abaixo dessa linha branca, aí sim, o cenário fica bem mais pessimista em relação aí a níveis de preço que o Bitcoin pode chegar. A gente tem regiões de suporte pelo gráfico semanal e pelo gráfico diário, ali na casa dos 15 mil e depois dos 12, e depois próximo ali, depois só na região dos 10 mil dólares. São os três níveis de preço ali, regiões de preço que pode chegar caso o mensal confirme esse rompimento, tá? E aqui eu estou desconsiderando qualquer tipo de notícia ou influência externa. Eu, como analista, especialista em análise técnica aqui, só considero gráfico, não considero notícias e nem fatores externos. É claro que a gente tem que sempre ficar de olho aí em alguns pontos ali que movimentam bastante o nosso mercado. Como é o caso ali desse escândalo da FTX, também tem a ata de juros do mercado americano que tem correlação direta com o nosso mercado de cripto, então é bom a gente sempre acompanhar para entender um pouco do que está acontecendo. Tá? Mas de resto ali o gráfico vai descontar tudo para nós e vai trazer a previsibilidade que a gente precisa para fazer as nossas operações. Por que eu falo isso? Porque análise técnica nada mais é do que análise de padrões que já aconteceram no passado que tendem a se repetir no futuro. Ou seja, então a gente consegue ali tentar prever os movimentos que o gráfico vem fazendo de acordo com os padrões que ele está desenhando. Por exemplo, aqui a gente vê essa figura de topo duplo que eu marquei para vocês, que é o padrão de M. Isso aqui é um padrão que é muito conhecido na análise técnica e acontece sempre. Né? Então, se a gente tem ali esse padrão que acontece sempre, na maioria das vezes, ele ativa e dá região de alvo, dá os alvos que precisam,
por que não vai acontecer, porque não aconteceria novamente? Então é assim que a gente vai fazendo análise de gráfico e, por incrível que pareça, o mercado tem uma sinergia muito bacana, porque quando traz esses movimentos ali, independente de notícia ou não, você vê que as regiões de alvo se respeitam e se respeitam muito. Vou dar um exemplo para vocês aqui, vou traçar esse alvo desse topo duplo e fazer até um alvo um pouquinho mais conservador aqui, apesar de ser aí uma ferramenta, uma figura gráfica de um tempo gráfico mensal, ou seja, os alvos são mais longos, mas eu traçando esse alvo aqui de maneira um pouquinho mais conservadora, vocês vão ver aqui que a região de primeiro alvo foi muito respeitada aqui, ó. Vou tirar minha linha de suporte aqui rapidamente. Aí você vê que eu tracei uma região de alvo onde tem duas regiões coloridas aí na tua tela. A primeira região verde, que é a região de primeiro alvo, e a segunda região cinza aqui, que é a região de segundo alvo. Dá uma olhada, ó. Quando bateu aqui na região de primeiro alvo, olha como respeitou aqui, não perdeu, né? Então, além de ser um suporte muito forte para o Bitcoin, também era a região de primeiro alvo aí de topo duplo. Então, olha que sinergia bacana e olha que confluência boa de informações. Eu gosto muito de trazer isso aqui para o programa, para que vocês vejam ali que as figuras gráficas e os alvos que a gente vem traçando aqui no programa se respeitam bastante. Então isso traz uma sinergia muito bacana para os operadores de mercado, para que a gente consiga ali também prever onde é que a gente vai sair das nossas operações, tá? Então aqui, tempo gráfico mensal, a única informação que está trazendo é que o suporte foi perdido, por enquanto, né? Enquanto não fechar o mês ainda não é confirmado, mas está querendo perder essa região de suporte. Quando a gente joga para o gráfico semanal, aqui sim, tá? A gente já tem um suporte perdido, já confirmado pelo tempo gráfico semanal e fazendo aqui um gatilho de venda. Tá? A gente vê aqui essa região de suporte muito mais bem delineada, a gente consegue até fazer um pente fino aqui nessa região de suporte. Então aqui, minha região de suporte está em 18.620 e a gente vê agora esse candle aqui da última semana fazendo esse rompimento do suporte, com bastante volume, ao tamanho da barra de volume aqui embaixo, ou seja, teve uma agressão muito forte vendedora ali, isso confirma rompimento, fechando próximo das regiões de mínima. Então tudo isso a gente vai juntando as informações, ou seja, o candle fechou próximo das regiões de mínima, teve volume, rompeu o suporte e está confirmado o rompimento pelo gráfico semanal. Agora está fazendo um padrão de venda aqui, que a venda é uma venda que traz um risco muito grande pelo tamanho do risco, tá? Se a gente fosse pensar em vender esse gatilho de venda que está fazendo semanal, o nosso stop estaria aqui em cima e a nossa entrada de venda estaria aqui embaixo, na linha vermelha, tá? Na mínima desse candle do semanal. Ali seria uma entrada de venda, é um gatilho de venda, um gatilho muito bom, inclusive, com esse volume. O problema aqui é o tamanho do risco. Então aqui a gente vai ter um risco muito alto aí para fazer essa operação. A gente tem aqui uma relação de risco, ó, vou colocar aqui mais ou menos para a gente ver o tamanho desse risco, 39% de risco, e aí a gente tem que calcular o alvo. E aí tem duas formas a gente calcular esse alvo. A primeira é pegar essa barra do semanal que confirmou rompendo o suporte e espelhar ela para baixo, ou seja, trabalha de um alvo de 1 para 1. É 1 de risco para 1 de retorno. E a outra possibilidade é a gente projetar esse movimento da lateralização para baixo, que inclusive traz um retorno menor do que o tamanho da barra. Então aí já não valeria a pena a gente entrar por venda aqui dessa região perdida. Ó, vou trazer minha região de alvo para cá. E a gente teria agora aqui, ó, se a gente fosse entrar aqui por venda nesse gatilho e fazer um alvo aqui de acordo com o movimento da lateralização, eu teria 21% de retorno contra 39,49% de risco. Então aqui já não valeria a pena a gente pensar em vender, tá? A não ser que a gente pegue uma venda pelo gráfico diário, surfando esses alvos aqui do semanal. Aí é uma outra estratégia, com certeza o risco vai ser bem menor do que o gráfico semanal, valendo a pena a gente tentar arriscar na venda. O que precisa acontecer? Um gatilho de venda pelo gráfico diário já está acontecendo. O problema que eu falei para vocês ontem, vou mostrar aqui de novo, já puxando o link do gráfico diário, vou tirar essa região aqui de alvo, para que vocês enxerguem aqui. Está fazendo um gatilho de venda, na verdade já ativou um gatilho de venda aqui pelo gráfico diário, tá? O problema aqui agora é que essa média de 21 períodos aqui amarela, ela está muito longe do preço ainda. Então a ideia é que ela se aproxime um pouco mais, por isso que eu não fiz a venda aqui desse gatilho do diário. Eu acho que ele ainda pode corrigir próximo aqui dessa região do suporte. Isso vai trazer uma correção bem interessante para o Bitcoin. Por quê?
todo o suporte que foi perdido, quando ele volta lá e bate lá de novo, acaba virando uma resistência. Então, você está com dificuldade para perder aquela região, agora a dificuldade vai ser para ele superar aquela região. Então, se fizer uma correção aqui próximo dessa média de 21 períodos que está circulado aí, que vai coincidir bem com essa região de suporte, aqui começa a ficar interessante se armar um gatilho de venda, a gente pensar em fazer a venda. E aí a gente vai ter todo o alvo do semanal para trabalhar com um risco de gráfico diário. E aí sim pode ser um trade uma operação que rentabilize muito o nosso capital, tá? A gente pode ver aí a operação aí com 15, 20% de possibilidade de retorno para 3, 4, 5% de risco. Então são operações muito boas e que eu gosto muito de trabalhar essa estratégia. A gente precisa esperar corrigir um pouquinho mais. Eu ainda acho que pode chegar ali próximo da região dos 17, 18 mil dólares de novo. Vamos ver como o mercado vem evoluindo ao longo dessa semana. A gente teve uma semana bem mais tranquila em relação à semana passada. A gente vê aqui um movimento que teve de alta logo depois dos 2 dias de queda forte, seguido da notícia da FTX, e depois um mercado que já entrou em platô. Ou seja, ele teve uma reação adversa a esse movimento de queda, entrou uma força compradora ali, já estava muito esticado para continuar caindo, e agora o mercado entrou num platô, está estabilizando esse nível de preço. Vamos ver se tem mais alguma puxadinha para cima leve ali, para chegar próximo daquela média daquela região e fazer um gatilho de venda para a gente sentar o pé na venda e tentar surfar uma operação que pode trazer aí muita rentabilidade para nós. Por enquanto, é paciência, é aguardar, analisar o gráfico aqui e só ficar esperando para dar aquele tiro de sniper ali e pegar a melhor operação. Paciência aqui agora vai virar o nome do game. Dentro do mercado a gente tem que ter essa paciência e, é claro, um sistema de trade bem adequado para que a gente consiga ver essas oportunidades ali que estão para surgir e aproveitar e estar pronto para buscar essas oportunidades. A boa notícia é que eu estou aqui de segunda a sexta para te acompanhar nessas boas oportunidades. E lembrando, o mercado de cripto ele é 24 horas, não fecha, ou seja, você pode operar a hora que você quiser e o dia que você quiser, independente de feriado ou final de semana. Então aqui é um mercado que, se a gente estiver bem atento para pegar as boas oportunidades e dar o tiro certo, a gente consegue rentabilizar muito bem o nosso capital. E o dia no mercado de cripto, só uma curiosidade, vira 9 horas da noite, ou seja, aqui no Brasil, né, tende a ter uma boa entrada de volume próximo desses horários, trazendo mais volatilidade. Então foge do nosso horário tradicional, a gente consegue fazer operações aí no período da noite com bastante entrada de volume, volatilidade para surfar bons trades aí, que é igual o trade que a gente abriu em Chiles ontem, tá? Aqui tem uma resistência sim, tá, Arthur? Na casa dos 17 e 18, a média branca é um bom gatilho de venda no semanal? Vamos voltar para o semanal, uma dúvida muito boa aí que o Lucas trouxe, e eu vou explicar para você por que não é, nesse caso, no gráfico semanal. A média branca é a média de 9 períodos exponencial, tá? Ela pode ser um bom gatilho de venda desde que arme ali o setup de venda, tá? Não é só porque encostou na média a gente vai vender. Qual que é a lógica aqui? A média ela tem duas interpretações para nós. A primeira, ela é a zona justa de valor do preço, ou seja, tudo que está afastado da média, se está muito para baixo da média, está muito barato para pensar em vender, tem que esperar aproximar da zona justa de valor de novo, ou se está muito para cima, longe da média, está muito caro para comprar. É igual você pegar um carro que vale 100 mil reais de FIP ali, for na concessionária, o cara te oferecer 50 mil e você aceitar vender por aquele preço. Está muito fora da média. Tá? A gente não faz isso na vida real, a gente não vai fazer isso dentro do mercado. Ou a lógica inversa também é verdadeira, é você chegar na concessionária para comprar um carro de tabela FIP de 50 mil, te oferecerem 100 mil e você comprar. Está comprando fora da média. A gente também não faz isso dentro da nossa vida, então no mercado a gente também não faz. Fica essa boa analogia para vocês, para todos os ativos que vocês analisarem. Seja cripto, mercado financeiro, derivativos, o que for, tá? Aqui que tiver gráfico e tiver como a gente fazer análise técnica, está longe das médias, longe da zona justa de valor, a gente não faz operação. Espera fazer o quê? O recuo para a média. Por quê? Deixa eu trazer aqui um conceito interessante para vocês, antes de eu passar para o semanal para explicar. O princípio de padrão básico de movimentação de preço, ele ocorre em zigue-zagues ascendentes ou descendentes. O que isso significa? Que é como se fosse um elástico. Movimento de impulsão vai pedir depois um movimento de contração. Esse movimento de contração, geralmente, que ocorre aqui nessas regiões, ó, deixa eu trocar a cor da linha aqui, que ocorre aqui nessas regiões, ó, os movimentos de contração, geralmente eles são aonde? Próximo das médias. Então, quando ele faz esse movimento de correção
próximo das médias da zona justa de valor, é a hora que vai armar o gatilho para a gente fazer a entrada. Não é porque aproximou para a média. Tem que armar uma configuração gráfica, que é um gatilho, para a gente dar a entrada. Se você quer conhecer um pouco mais desses gatilhos, entra lá no meu Instagram, @RafaMazelli, Rafa com PH e Mazelli com S2Ls, rola o meu feed um pouquinho para baixo, vai ter lá os 5 gatilhos que eu utilizo dentro das minhas análises, que são todos nesses movimentos de correção, seja ou movimentos de correção no movimento de alta ou nos repiques, nos movimentos de baixa. É por isso que eu estou esperando o Bitcoin agora pelo gráfico diário se aproximar um pouquinho mais da média de 21 para fazer um gatilho de venda. E aí, por que dentro do semanal não fica interessante a gente pensar fazer uma venda próximo da média de 9 períodos, que é a média branca? Quando eu trago o gráfico semanal aqui para a tela, o que a gente vai ter aqui agora? A gente já tem uma média de 9 que já está virando para baixo, mas vamos desconsiderar aqui esse último candle, tá? O que eu quero mostrar para você é uma outra visão aqui. Eu vou preencher aqui com preto o meu retângulo que eu vou desenhar e eu quero te mostrar aqui para ficar mais didático. Ó. Se não tivesse acontecido aqui esse candle, dá uma olhada, o que a gente tem aqui agora? A gente tem uma média de 9 períodos que ela está lateral aqui, ó. Tá vendo que ela está de lado? Eu vou dar um zoom um pouquinho maior, ó. Ela não tem direção aqui. Ela está de lado, ó. Ela está dentro do preço. Se ela está de lado, significa que ela está sem direção, ou seja, essa média acaba perdendo a relevância ali de resistência ou suporte, porque além dela trazer a zona justa de valor, a média também traz para a gente zonas de resistência ou de suporte. Se a gente pegar o gráfico mensal, ó, a gente vai ver, olha só a diferença da média branca aqui, ó. Ela está bem apontada para baixo, trazendo aqui esse desenho de flecha, tá vendo? Pronto, esse é um ótimo desenho que você pode ter aí no seu gráfico. Se a média está em tendência, está apontando para algum lado, para cima ou para baixo, aí a gente vai ficar sempre de olho na tendência da média. Por quê? Porque ela é como se fosse o Waze do gráfico. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente coloca o endereço lá no Waze, ele dá o quê? A direção. A média é igual, está dando a direção, a tendência do ativo. Então, se ela está apontada para baixo, eu vou procurar para venda. Se ela está apontada para cima, vou procurar para compra. Sempre próximo das médias. Aqui, distante desse jeito, não faz sentido a gente pensar em venda, tá? Tem que estar próximo da média, que é a zona justa de valor, fazer o gatilho e a gente vender, desde que ela esteja em tendência. Quando ela está fora de tendência, ou seja, quando ela está aqui sem direção, que é o gráfico semanal está trazendo para nós essa informação, ó, estava trazendo até então, significa que a média está sem relevância, ou seja, ela não sabe para onde vai. Se ela não sabe para onde vai, o mercado pode ir para qualquer lugar ali. Ela perde essa relevância de suporte e resistência e a gente tem que esperar o quê? Uma definição do mercado, um realinhamento das médias, esperar a correção, o gatilho para a gente entrar na operação. Nesse caso aqui não tinha tendência da média. Agora, depois dessa puxada mais forte aqui do gráfico semanal, ó, a gente já consegue ver o quê? A média de 9 alinhando para baixo. Então aqui tem um gatilho de venda, tá? Que é quando a média de 9 vira para baixo, tá lá no meu Instagram, confere lá, tá? É o 9.1 esse daqui, e aí sim é um gatilho de venda. Mas aqui o risco é um stop muito caro para um retorno muito baixo. Por isso que eu estou esperando agora o gráfico diário, que já realinhou as médias, olha só. Olha como elas vinham laterais aqui, ó. Olha como elas vinham laterais por bastante tempo. Agora não. Com essa queda que deu aqui, elas já se realinharam. Então, deixa eu puxar aqui mais para o centro da tela. Então, olha só aqui. Olha só aqui a diferença das médias agora. Agora a gente já tem uma média de 9 períodos aqui no diário apontando para baixo. A gente já tem uma média de 21 períodos aqui no gráfico diário também apontando para baixo. Qual que é o problema aqui agora? A média de 21, que é a média amarela, está muito longe, tá? Então ela está muito longe. Eu acho, né, por análise técnica, e aí é experiência e maturidade gráfica, né? Eu vejo muito isso daqui, vejo todos os dias há muitos anos. Eu acho que depois de uma queda tão acentuada que a gente teve aí na última semana, eu acho que o preço do Bitcoin ainda pode corrigir um pouco mais para a média de 21 períodos. O que está me trazendo essa informação? A gente também tem essa média de 21 períodos aqui próximo da região de suporte. Então seria interessante essa resistência rompida, deixa eu desenhar pelo semanal que ela vai ficar mais justa aqui, ó. Então seria interessante a gente pegar essa região aqui que foi rompida, que foi perdida aqui no gráfico semanal, diário e mensal, que vai
coincidir aqui próximo com a média de 21. Lembrando que média é dinâmica, ou seja, quanto mais o preço anda, a média também anda. Se a média não vai de encontro ao preço, o preço vai de encontro à média. É como Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Lógica aqui é a mesma. Por quê? Porque a média está considerando, nesse caso aqui, uma média de 9 períodos, a soma dos últimos 9 dias dentro do preço do Bitcoin dividindo por 9. A média de 21 a mesma coisa, os últimos 21 dias dividindo por 21. Então, nada mais do que média. Então, quanto mais o gráfico for andando, mais essa média vai considerando novos valores. Então, o que a gente tem aqui de confluência de informação? A gente tem aqui um movimento de queda bem acentuado, corrigindo aqui, tendo espaço para corrigir em 3 níveis de retração de Fibonacci. Tá? A primeira já alcançou aqui. Tá? A primeiro nível de correção já foi feito, tendo aqui um segundo nível na casa dos 18.380. Conforme esse preço for andando, essa média vai caindo junto. Então, se a gente tiver o encontro dessa média de 21 períodos, a correção do Bitcoin na segunda retração de Fibonacci, fazer um gatilho de venda ali, eu acho que a venda se torna muito mais poderosa. Quando a gente tem um afastamento de médias muito grande assim, que é o caso aqui dessas duas médias agora bem afastadas, as melhores operações elas sempre ocorrem quando as médias estão um pouquinho mais próximas. Por quê? Porque elas têm muito interesse de negociação ali, então traz mais a entrada de volume. Tá? A média branca de 9 períodos é uma média de curtíssimo prazo. A média de 21 já é uma média mais de curto prazo. Então ela vai atuar como se fosse o filho mais velho aqui, ou o irmão mais velho. Então, conforme ela for aproximando do preço, ela tem mais força, ela tem mais relevância. Ela tem entrada de mais volume, o que naturalmente gera o quê? O novo movimento de expansão do elástico, ou seja, o elástico estica de novo. E se não esticar, vai ficar lateralizado e as médias vão ficar dentro do preço até ter o quê? Um novo movimento de expansão. Então é por isso que eu ainda acho que o preço do Bitcoin pode corrigir, porque tem bastante confluência aqui de informações. Claro, o mercado é instável, mas por análise gráfica e análise técnica, a minha esperança, o que eu espero aqui dentro, é que ele faça essa correção, faça um gatilho com um risco bem menor e aí eu consiga ter uma rentabilidade muito maior no trade. É por isso que eu estou aguardando aqui acontecer. Pô, Rafa, não aconteceu. O preço puxou ali e caiu. Maravilha. A gente espera um novo movimento de correção para as médias e vende, tá? A oportunidade vai ter o tempo inteiro. Só que a gente só tem que focar em pegar as melhores. Mas oportunidade e motivo para comprar e vender sempre vai ter. Eu estou esperando aqui uma operação que eu acho que pode ser ali muito mais rentável do que a gente sair vendendo por aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. Me estendi e muito aqui na análise do Bitcoin, mas também dei uma aula de análise técnica para vocês. Então espero que vocês tenham gostado também, além da gente fazer análise aqui dentro do Bitcoin, também trazer bastante conceito de análise técnica, porque também ajuda vocês a entenderem um pouco do meu ponto de visão aqui que eu venho trazendo para o Hora do Trader dentro aqui da BMC, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí também desse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para vocês e a gente vem trazendo também cada vez mais essa mescla aí de análise técnica com o mercado de cripto, tá? Vamos dar uma olhada aqui já no gráfico da Ethereum para a gente ver o que está acontecendo, tá? Vamos ver se tem alguma outra oportunidade aqui para a gente trazer. Ethereum subindo quase nada agora aqui, 0,09%. Vamos trazer aqui também mesmo padrão do Bitcoin, tá? Já vou estender aqui para o gráfico diário, porque no mensal as coisas se repetiram bastante, tá? Trouxeram ali também um padrão de reversão baixista. Ethereum se aproximou bem da zona de suporte, que aqui é essa casa dos $1.000 que eu vinha falando há bastante tempo para vocês, que poderia chegar, e chegou antes mesmo de surgir notícias da FTX. Por quê? Porque tinha espaço gráfico. Então eu estava fazendo leitura do gráfico, era uma região super possível de ser atingida, e foi atingido aí com a notícia da FTX. E olha só, o mercado respeita muito essas regiões, independente da notícia ou não. Eu falei para vocês que a região de $1.000 da Ethereum era muito forte, era a zona de suporte. Apesar de ter a notícia e ter toda essa turbulência de mercado, não conseguiu perder essa região de suporte. Qual que é o problema da gente vender Ethereum agora? Está muito próxima da zona de suporte, ou seja, aqui sim vai dificultar bastante a caída do preço da Ethereum, diferentemente do Bitcoin que já perdeu a região de suporte. Então aqui o risco da venda vira outro. Eu, inclusive, aqui se a gente puxar a retração de Fibonacci, a gente vai ver aqui que a Ethereum está no mesmo padrão do Bitcoin, está corrigindo na primeira região, tendo espaço aqui para a segunda região, a média vem se aproximando de 21, mas o problema aqui é que agora a gente tem uma região de suporte. No Bitcoin a gente não tem, então acho muito melhor a gente pensar em vender o Bitcoin do que Ethereum. Tá? Nesse caso aqui, para mim, nem faz sentido eu pensar numa venda aqui, porque o risco-retorno não vai bater. A não ser
que a gente consiga ali, pelo menos trazer uma venda ali por tempo gráfico de 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Aí sim a gente consegue trazer uma visão um pouco melhor e um risco menor para a gente entrar na venda. Pelo gráfico diário não tem o que a gente fazer, semanal muito menos, tá? Tá com um gatilho de venda aqui, mas o risco é muito grande para um pouquíssimo retorno, então aqui não tem muito o que a gente fazer. E gráfico mensal, quando a gente olha aqui o mensal, a possibilidade que tinha era essa linha verde que está traçada aqui no meu gráfico há bastante tempo, onde eu falei para vocês que tinha aqui possibilidade de chegar na região dos $1.000. Então agora também não tem mais espaço gráfico ali, tá? Então é isso que a gente tem que buscar, gráficos liberados para ter o quê? Movimentação do preço, né? Ir para longe das médias e depois se aproximar das médias. Então é isso que a gente tem que buscar, é gráfico liberado para a gente operar. Então o Ethereum não tem oportunidade, a não ser que a gente olhe para o intraday. Vamos ver o gráfico de 1 hora como é que está? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só o gráfico de 1 hora. Olha como as médias já perdem a relevância. Ó. Quando elas começam a ficar de lado, o que a gente tem? A gente tem preço passando na média o tempo inteiro. Ó. Tá? Ela perde a relevância. Olha a diferença quando a média estava direcional aqui. Ó. Quando a média está direcional, o que a gente tem? Ó? O preço vem respeitar a média. Ela vira condutora. Quando a média entra lateral no preço, ela perde essa função de condução. Então o preço passa por ela livremente, não tendo relevância nenhuma para a gente pensar em pegar gatilhos aqui dentro, tá? Então é por isso que eu não trago nenhuma operação com média lateral, porque aqui o risco é muito grande do ativo ir para qualquer lado. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 15 minutos. Imagino que esteja bem lateral também, ó. Também está bem lateral, as médias perdendo a referência, tá? E aqui também não faz sentido a gente buscar operação nem de intraday. Então é por isso que eu venho trazendo essa visão para vocês de tempo gráfico mensal e reduzindo para que traga contexto de mercado. Eu criei um operacional que chama pré-pivô e o contexto de mercado é o que me auxilia muito aqui na minha tomada de decisão. É por isso que eu venho fazendo essa visão com vocês e reduzindo para que vocês vejam relevâncias de outros tempos gráficos que às vezes a gente não vê. E aí a gente entra num trade de compra ou de venda e não entende por que o preço parou de cair ou parou de subir e a gente foi estopado. Bem provavelmente uma região relevante de outro tempo gráfico. Porque o que ensinam vocês aí no dia a dia é fazer zonas de suporte e resistência em tempos gráficos de 5 minutos e 15 minutos. E isso não funciona. Suporte e resistência só vai funcionar de tempo gráfico relevante, diário, semanal e mensal. Mas um insight bom para vocês aí, então parem de se preocupar com regiões de suporte de tempos gráficos pequenos, tá? Isso aqui não tem relevância nenhuma. O que vai trazer relevância é tempos gráficos maiores, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de TILIS, que a gente fez um trade muito bacana, subindo 5% hoje. Então, assim, muito bacana esse trade que a gente abriu. Vamos ver se já deu o alvo aqui de TILIS. Vamos pegar o gráfico de 4 horas, que foi pelo qual a gente abriu o trade. Está quase, hein? A gente entrou na operação ontem em TILIS, nessa região de preço aqui, ó. A gente estava com a entrada... Deixa eu só procurar exatamente onde foi a nossa entrada. Foi aqui, ó. Tá? A gente entrou na compra aqui em TILIS e olha só o tamanho do nosso alvo aqui para o nosso risco. Vou fazer aqui a minha projeção de alvo. Já está quase chegando por lá. O nosso stop está aqui embaixo. Ó. Deixa eu colocar aqui posição comprada. A gente entrou mais ou menos aqui nessa região. O nosso stop está aqui embaixo. Vou ajustar o ponto de entrada direitinho. E o nosso alvo está aqui em cima. Ó. Então são 9,15% de retorno contra aqui 6,49% de risco. Então, bem interessante a nossa operação. Está indo bem a favor já. Um trade que já está indo bem a favor. Está dando aí mais de 10, 12% do valor da entrada da minha operação. Lembrando, aqui tem alavancagem. Então, olha só a parte boa. Eu utilizei de alavancagem aqui, eu estou com 5.000 TILIS compradas. Tá? Isso mais ou menos em dólar dá uns 1.300, 1.400 dólares. Eu estou utilizando a alavancagem de 10 vezes, ou seja, precisei usar para abrir essa operação 130 dólares. Então estou abrindo uma operação de 1.300, 1.400 dólares com 130 dólares, estou 10 vezes alavancado. Aqui o meu retorno vai ser de 138 dólares, tá? Eu tenho uma superstição com esse número, então a hora que eu vi aqui a região do alvo estava dando 139 dólares, eu desci $1 ali, então o alvo aqui é 138 dólares contra 60 dólares de risco, tá? Então aqui já está me dando quase 40 dólares de retorno, operação super rentável, utilizando a alavancagem ao meu favor. Então, do valor que eu abri a posição, esses 40 dólares
já estão representando aí quase 20, 25%. Então é muito bacana a forma da gente ver a alavancagem e mensurar também os nossos resultados dentro das nossas operações. É claro, sempre utilizar a alavancagem a nosso favor. A alavancagem é a ferramenta mais poderosa que a gente pode utilizar no mercado, mas também a mais perigosa, o que mata a maior parte dos traders aí, principalmente os iniciantes no mercado, que não sabem dosar o tamanho da alavancagem, tá? Então aqui o trade indo super a favor, já chegou bem próximo aqui da região de alvo, ó, aqui na casa dos 0,2432 centavos de dólar, o nosso alvo está aqui em 24,885 aproximadamente, está um pouquinho abaixo, porque eu coloquei um centavinho ali ou dois abaixo para pegar exatamente 138 dólares de lucratividade nessa operação que eu estou abrindo, tá? Isso, claro, no tamanho da operação que eu abri aqui para mim, isso vai variar de acordo com o tamanho da posição que você abriu aí também. Mais um trade que está indo super a favor, mais uma vez aí mostrando que a gente sempre faz as leituras aqui e graças a Deus a gente sempre está no lado correto do mercado. É um gráfico que está muito liberado e aí eu quero trazer esses exemplos aqui para vocês antes da gente finalizar o nosso programa para dar tempo da gente conseguir analisar outros ativos. Olha só, o gráfico mensal já está tentando trabalhar acima das médias de 9, ou seja, já está trabalhando acima da média de 9 períodos, está tentando fechar acima, mas está com força aí bem compradora. Quando a gente olha o gráfico semanal, a gente não tem nenhuma média acima, então vai começando ali a reparar o espaço gráfico que esse ativo tem, tá? Qual que é a próxima zona importante para esse ativo aqui, ó? A região de topo do semanal, ó. Essa região aqui é bem importante para Chiles. Deixa eu puxar aqui a linha, ó. É uma região bem importante e aí a gente consegue ver historicamente, é por isso que eu venho puxando o gráfico para trás, ó. Olha só, aqui foi o fundo, aqui depois atuou como uma região de suporte, depois não conseguiu passar, atuou como resistência, atuou como resistência de novo, atuou como resistência de novo. Ou seja, se chegar aqui na casa dos 28,92 centavos de dólar, o preço vai ter dificuldade para passar ali. Mas até lá tem muito espaço. O nosso alvo aqui no gráfico de 4 horas está bem para baixo dessa região, ó. Então repara, todos os tempos gráficos que a gente vai analisando, mensal, semanal, o diário também, eu vou colocar na tela aqui, não coloquei, olha só, o diário sem médias para cima, todos os tempos gráficos estão dando o quê? Condição, estão liberando o ativo, não tem nada atrapalhando, não tem região de suporte próxima, região de resistência, média de tempo gráfico relevante acima ou abaixo, então ele está o quê? Liberado. Para quê? Para continuar o movimento de princípio básico de movimentação de preço, que nada mais é do que o zigue-zague. Então aqui tem espaço para o ativo andar. É isso, por esse motivo aqui, que eu entrei nesse trade de Chiles, apesar do mercado todo estar caindo. O mercado todo, hoje a gente vê um mercado bem dividido, mas em sua maioria do lado da queda hoje, e Chiles se sustentando ali, subindo 5% hoje. Graficamente falando, está tentando entrar em tendência de alta. O gráfico semanal é um dos gráficos mais bonitos do nosso mercado atualmente, aqui de Chiles. Está tentando fazer aqui o primeiro zigue-zague ascendente, ó. Deixa eu puxar uma cor aqui para ficar claro para todo mundo ver, ó. Está tentando fazer o primeiro zigue-zague ascendente aqui, ó, para confirmar uma tendência de alta. Sumiu minha linha aqui, vamos fazer de novo. Está tentando fazer aqui de novo o primeiro zigue-zague ascendente contrário à sucessão de zigue-zagues anteriores do tempo gráfico semanal para confirmar uma nova tendência de alta, ou seja, inverter a tendência do ativo. Está liberado graficamente, não tinha motivos para a gente não entrar na operação. Aí sim são riscos que a gente precisa correr dentro do mercado e aí, claro, calcular o tamanho do retorno para o risco. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu não entro em operações aqui que tenham um risco-retorno negativo, apenas 1 para 1 ou mais, né? Aliás, pelo menos 1 para 1 ou mais. Nesse caso aqui era um risco-retorno que compensava, ativo liberado, gráfico liberado, nenhum impedimento. Esse é o risco que a gente tem que correr. É uma boa oportunidade aqui. Pode dar errado? Claro que pode, mas são riscos que a gente precisa correr dentro do mercado para a gente ter a nossa rentabilidade. Então, um gráfico aqui muito bacana aqui de Chiles, trade indo a favor, tudo conforme o esperado. Vamos ver Litecoin rapidamente aqui antes da gente encerrar o programa, que aqui está subindo 8,2% na Bybit, hein? Vamos ver o que aconteceu aqui no gráfico da Litecoin. Deixa eu tirar aqui as minhas ferramentas de desenho. E algum de vocês me perguntou sobre Litecoin, inclusive esses dias aqui que eu fiz a análise, que estava aqui tudo desenhado aqui no gráfico. Tá? Não lembro quem que me perguntou aí. Agora a gente vê, vamos pegar aqui o gráfico mensal para a gente ver se está acontecendo alguma coisa aqui. Gráfico mensal, olha só, a média fazendo papel de resistência aqui, ó. Dá uma olhada, a média de 9 períodos, apontada bem para baixo aqui, fazendo padrão de flecha, ó. O ativo chegou nela,
e não conseguiu passar. Tá? Então aqui ele deu a beliscada na média de 9 períodos no mensal, não teve força para continuar, a média fez o papel de resistência, entra a força vendedora, zona justa de valor de um tempo gráfico relevante, preço não consegue evoluir. Isso não significa que ele não vai subir nunca mais, mas significa que ele vai encontrar dificuldade aqui para ele continuar o movimento que ele estava vindo fazer. Tá? Nesse caso aqui, média de 9 períodos é um ponto importante para a gente mapear. Vamos mapear aqui do gráfico mensal e embaixo a gente tem essa região de suporte aqui, bem mapeada no gráfico mensal. Aqui sim a gente tem uma região de suporte importante e uma resistência, que é a média de 9. Quando a gente vai para o gráfico semanal, a gente tem o quê? O ativo tentando sair de uma lateralização. Ó. A gente vê aqui um falso rompimento, isso aqui é muito perigoso, tá? Dá uma olhada aqui. Vou desenhar um retângulo. Deixa eu tirar o preenchimento aqui do retângulo. Fica mais claro. Ó. Região de lateralização estava aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho mais forte o preenchimento. Pronto. Região de lateralização era essa. Tentou romper essa região de lateralização. E aí teve um falso rompimento no candle seguinte. E esse falso rompimento, ele foi beliscar exatamente o quê? A média de 9 períodos. Não teve força para passar e voltou para a região de lateralização. Então, apesar de hoje estar subindo quase 9%, é um ativo muito perigoso para operar. Porque aqui a gente tem essa região de lateralização e é sim uma outra resistência agora aqui. Então a média de 9 do mensal, que está aqui em cima, eu posso até apagar do meu gráfico. Por quê? Porque eu quero a resistência ou suporte mais próximo do meu preço. A média do mensal está mais acima do que essa região de resistência do semanal. Se eu for pensar em operar no gráfico diário, eu tenho que levar em consideração essa região de resistência aqui. Ó. Olha como o preço sente dificuldades aqui para passar. Né? Então, apesar de estar fazendo um gatilho de compra hoje para a Litecoin, qual que seria a ideia aqui, a melhor ideia, tá? É a gente ter aqui um candle rompendo essa região de lateralização, fazendo uma correção aqui para a região de resistência, que agora vai virar um suporte, fazendo um gatilho de compra e a gente tentar buscar aqui, na verdade, um novo movimento de expansão até a média de 9 do mensal. Nada mais do que isso, e aí colocando ali o risco-retorno para ver se vale a pena. Tirando isso, não vejo nenhuma operação viável aqui para a Litecoin, tá? Apesar de estar subindo quase 9%. Então, olha só como a leitura aqui é muito importante. Depende do padrão que você está analisando, tá, Lucas? Depende muito. Existem aí gatilhos de compra ou de venda, por exemplo, Power Breakout. É mais importante o rompimento, mas os outros, a maioria e a maior parte das operações que eu faço é tudo por confirmação, tá? Vamos ver Ripple aí, que pode estar fazendo um movimento de correção interessante para a gente pensar em vender pelo gráfico diário. Está subindo 2% agora aqui na Bybit. Deixa eu já ampliar aqui e vamos ver o que a gente tem aqui no gráfico de Ripple. Bacana, fazendo um movimento de correção aí bem esperado. Tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Ó. Olha só como as médias aqui de Ripple estão segurando bem o movimento, tá? Eu quero uma correção de Ripple também próximo aqui dessa média de 21, tá? Se ela for aproximando ainda mais, junto com essas outras médias aqui do diário, vai ficar bem interessante para a gente vender, porque a configuração do tempo gráfico mensal continua muito boa e muito favorável para a queda, ó. Corrigiu aqui na média de 9 e está iniciando um novo movimento ali do elástico, tá? Então aqui tem um bom espaço para a gente buscar até essa região de suporte aqui embaixo. O semanal também está interessante para venda, está tentando inverter a tendência aí, apesar de já ter um gatilho de venda não ativado ainda, também já está tentando inverter essa tendência de alta que estava tentando começar. E o diário, na minha opinião, é o gráfico mais bonito aqui por enquanto, porque perdeu essa região de lateralização aqui que está marcada na linha branca, ó, deixa eu trocar a cor dela aqui. Perdeu essa lateralização aqui na cor vermelha e agora está fazendo uma correção aqui para essa região. Então, se corrigir um pouquinho mais, pode ficar interessante a gente pensar em vender Ripple. Por enquanto também, vamos aguardar, nada muito para fazer. Lembrando que se você ainda não me segue no Instagram, não deixa de me acompanhar lá, @RafaMazelli, Rafa com PH e Mazelli com S2Ls, para a gente ter essa proximidade e eu conseguir te acompanhar ainda mais nessa jornada de investimentos no mercado das criptos. E se você ainda não faz parte desse mercado e está pensando em começar a investir e rentabilizar teu capital, não perde tempo. A Bybit está com uma promoção muito bacana em comemoração aos 10 milhões de usuários, zerando as taxas na modalidade spot. Ou seja, não vai pagar um centavo de taxa, escaneia o QR Code que está aqui no canto da tua tela, abre a tua conta na Bybit e vem fazer parte desse mercado que traz muita oportunidade bacana. E a gente está chegando num momento muito interessante aqui no mercado de cripto para a gente pensar em se posicionar no lado da venda e surfar o que talvez pode ser um novo movimento de baixa e com certeza aproveitar bastante esse novo ciclo de mercado
para ter uma rentabilidade muito boa. Eu volto amanhã com a Hora do Trader, a partir das 6h45 aqui direto da BMC e também no canal do YouTube da Bybit Brasil. Às vezes a gente dá uma atrasadinha para começar o programa por conta da programação da BMC, mas a partir das 6h45 mais ou menos ainda está se preparando para entrar no ar. Então te espero amanhã, talvez aí com boas novidades. Vamos ver se o trade de Chiles aí dá o nosso alvo na noite de hoje. Amanhã a gente traz aí a novidade para vocês e é claro, lá no Instagram também vou postar todo o acompanhamento desse trade. Você vai continuar agora com a programação da BMC e eu te vejo amanhã. Um grande abraço. Boa noite a todos. BMC News. Informação que gera valor.